Olá pessoal, aula gravada do dia 30 de setembro, com a correção dos exercícios que foram solicitados na aula de sexta-feira sobre relação de Euler. Os exercícios são da página 462, questão 10 a 22. Questão 10. Um dodecaedro convexo possui todas as faces pentagonais. Quantas arestas possui esse poliedro? Primeiro, a gente tem que entender o que vai ser um dodecaedro. Um dodecaedro é um poliedro que possui 12 faces. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai calcular. 12 faces. Mas de que tipo que são essas faces? Essas faces são pentagonais, o que te leva a pensar que cada face tem 5 vértices. Então, eu escrevo nesse formato aqui. 5. Certo? Mas é evidente que só o 12 já é suficiente para traçar a quantidade de faces. Eu coloco esse F5 para quê? Para chegar nesse cálculo aqui da aresta. Porque a gente tem que fazer 12 vezes 5 e dividir por 2, senão você vai contar a mesma aresta duas vezes, né? Então, 12 vezes 5 é 60, dividido por 2, eu chego, então, que a quantidade de arestas vai ser 30. Tá certo? A questão não pediu a quantidade de vértices no total, ele só pediu o número de arestas e a gente acabou de encontrar. Então, questão 10, certinho. Vamos lá para a próxima questão, questão 11. Questão 11. O eneaedro convexo é composto por 4 faces triangulares e as demais faces quadrangulares. Quantas arestas possui esse poliedro? Eneaedro, pessoal, é o quê? É um poliedro que tem 9 faces. Dessas 9, 4 são triangulares e as demais, ou seja, 5, são quadrangulares. Ele quer saber a quantidade de arestas. Então, vamos lá. Organizando, então, eu tenho 4 faces triangulares, mas também tenho que as outras são quadrangulares. Se é um eneaedro, ele tem 9 faces. Se eu já tenho 4, só falta quantas? 5. 5 faces quadrangulares. Com isso, eu vou ter 4 mais 5, um total de 9 faces. E já era esperado, já que ele fala que é um eneaedro. Vamos lá para o número de arestas. Quantidade de arestas, eu vou ter que fazer 4 vezes 3, que dá 12, mais 5 vezes 4, que deu 20. Tudo isso dividido por 2. Então, 12 mais 20, 32 dividido por 2, isso te leva para um total de 16 arestas. E aqui a gente finaliza mais uma questão. Vamos então, questão 12. Sabendo que um poliedro convexo é constituído por 12 ângulos pentaédricos, calcule o número de arestas. Ele só fala isso, pessoal. E agora? Ângulo pentaédrico significa o quê? A quantidade de faces. São 12 faces. E de cada face eu tenho 5 vértices. Então, aqui já é garantido que eu posso escrever aqui, ó, 12, F5, porque são ângulos pentaédricos. Claro que ele vai ter um total de 12 faces. Para efeito de aresta, o que eu tenho que fazer? 12 vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5 daqui. Então, vai ficar assim, 12 vezes 5 é 60, dividido por 2, isso vai te levar para a quantidade de 30 arestas. Vamos lá, questão 13. Sabendo que o poliedro convexo, ele é constituído por 10 ângulos triédricos, 5 ângulos tetaédricos, determine o número de arestas, ou seja, é idêntica à questão anterior, só que tem mais faces, né, diferentes. Então, eu tenho 10 faces, triédrico é de 3. 5 ângulos tetraédricos, então 5 F4. Isso te leva para um total de 15 faces. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é quantas arestas. Então, a aresta é igual a 10 vezes 3 mais 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20, eu vou ter 50 aqui, já me adiantei. 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Logo, a quantidade de arestas aí vai ser 50 dividido por 2, ou seja, 25 arestas.
certo? Vamos lá agora a questão 14. 12. Calcule o número de vértices de um poliedro convexo constituído por 21 arestas e 15 faces. Então, ele já deu vértice e face, quer saber? Ele já deu aresta e face, quer saber o número de vértices. E para isso, pessoal, já tem uma fórmula pronta, né, para isso. Qual é? Você se lembra da relação de Euler? Então, tem o quê? A gente sabe pela relação de Euler que número de vértices mais o número de faces é igual a aresta mais 2. Feito isso, só substituir os valores. Eu quero saber justamente o número de vértices. Eu sei que o número de faces são 15, que o número de arestas é 21 mais 2. Então, fica o número de vértices é igual a 15, 21 mais 2 deu 23. Passando o 15 lá para o outro lado, eu tenho então que o número de vértices só pode ser 8. E aqui a gente finaliza a questão 14. Vamos agora lá para a questão 15. 15. Qual é o número de faces, sabendo que o poliedro tem 16 vértices e 24 arestas? Então, eu quero saber o número de faces. Então, de novo, relação de Euler. O número de vértices mais o número de faces é igual a aresta mais 2, certo? Número de vértices, 16. Número de faces, vou descobrir agora. Isso é igual a aresta, que são 24, mais 2. Então, eu tenho que o número de faces é igual a 26 menos 16. Logo, o número de faces só pode ser 10. Bem rápido, tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, questão 16. Olha o número de arestas de um poliedro convexo constituído por 16 vértices e 21 faces. Ele quer saber o número de arestas, então vamos lá. Pela relação de Euler, foi falado aqui, ó, poliedro convexo, então a relação de Euler vale aqui. O número de vértices mais o número de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Então, eu tenho que 16 mais o número de faces, que são 21, isso é igual à quantidade de arestas mais 2. 16 mais 21 vai me dar 37. Passando 2 para o lado de cá, eu concluo, então, que a quantidade de arestas só pode ser 35. Vamos lá, questão 17. 17. Existe um poliedro convexo que possua 20 vértices, 12 faces e 18 arestas? Pessoal, só tem um jeito da gente saber. Observa novamente. E toda vez que ele fala, pessoal, que ele é um poliedro convexo, significa que a relação de Euler cabe para ele. Mas nesse caso, será que é possível, né, existir esse poliedro nessas condições? Para isso, vamos testar a relação. Número de vértices mais o número de faces é igual a arestas mais 2. Então, eu tenho que o número de vértices é 20, mais o número de faces, que é 12, tá? Isso é igual ao número de arestas, que é 18. Posso substituir aqui. 18 mais 2. 20 mais 12 deu 32. 18 mais 2 deu 20. E é claro que 32 não é igual a 20. Então, a pergunta é essa, existe esse poliedro? Não existe, pessoal. Não existe um poliedro que satisfaça as condições acima, tá certo? Vamos lá, questão 18. 18. O número de faces de um decaedro convexo é igual ao número de vértices. Calcule o número de arestas desse poliedro. Então, vamos escrever, pessoal. O número de faces de um decaedro. Um decaedro tem quantas faces? Ele só pode ter 10 faces. Deca é 10. Ele fala que o número de faces é igual ao número de vértices. Ou seja, quantos vértices ele tem? 10 também. Agora, vamos lá para o número de arestas. Pela relação de Euler, número de vértices mais o número de faces é igual a aresta mais 2. Então, número de vértices e faces são iguais. Então, 10 mais 10 é igual a aresta mais 2. Então, ficou 20 menos 2, dando o valor da aresta igual a 18. Somente isso, pessoal. Então, vamos lá para a questão 19. 19. Um poliedro convexo, ou seja, pode aplicar a relação de Euler.
tem 12 faces pentagonais. Então, aqui a gente já tem informação importante. Ele quer o número de vértices, então vamos lá. Se ele fala que tem 12 faces pentagonais, fica claro que ele é o que, gente? Um dodecaedro, certo? Então, ele tem 12 faces. Quantas arestas ele vai ter? Basta você fazer 12 vezes 5. Então, a aresta é igual a 12 vezes 5 e dividir por 2. Isso vai dar um total de 30 arestas. E agora ele quer o número de vértices. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Número de vértices a gente vai descobrir agora. Número de faces são 12. Número de arestas são 30 mais 2. Vértice é igual a 32 menos 12. Logo, o número de vértices só pode ser 20. Muito fácil, né, gente? Vamos lá para a questão 20. 20. Qual é o número de vértices de um poliedro convexo constituído por 4 faces triangulares, 5 quadrangulares? Ele quer saber o número de vértices, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, trabalha com as faces. Eu tenho 4 faces triangulares, tenho 5 faces quadrangulares. Eu tenho, então, 9 faces. Arestas, eu tenho 4 vezes 3, 12. Eu tenho 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Então, eu tenho um total de 32 dividido por 2, ou seja, eu tenho 16 arestas. E agora, vamos ao número de vértices usando a relação de Euler, já que ele deixa bem claro aqui para você que é um poliedro convexo. Então, dessa forma, ficou que o número de vértices mais o número de faces é igual a aresta mais 2. Número de vértices, a gente vai descobrir agora. Número de faces é 9, número de arestas 16, mais 2. Então, eu tenho que 18 menos 9 vai me dar um total de 9 vértices, tá certo? Vamos lá para a nossa penúltima questão, questão 21. 21. Um poliedro convexo é constituído por 10 ângulos triédricos. Determine o número de faces desse poliedro. Então, se é convexo, a gente pode usar a relação de Euler. Então, eu tenho 10 faces triédricos, né? Então, eu tenho um total de 10 faces. Agora, para a aresta, eu tenho que fazer 10 vezes 3, 30 dividido por 2. Isso vai me dar um total de 15 arestas. E, finalmente, a gente precisa descobrir o número de vértices. Espera aí, pessoal. Olha só que é o número de faces. A gente já encontrou o número de faces. Então, acabou. Vamos fazer o número de vértices só para deixar bem claro aqui, redondinho. Mas não precisava, a gente já achou o número de faces. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice mais face 10 é igual a aresta 15 mais 2. Vértice é igual a 17 menos 10. Então, esse poliedro tem 7 vértices, tá certo? Mas a questão só pediu o número de faces e a gente já encontrou na primeira desenvolvimento, tá certo? Vamos lá, questão 22, a última de hoje. Última questão, 22. Um poliedro convexo, ou seja, já pode aplicar aqui a relação de Euler, olha, se preferir, é constituído por 2 ângulos pentaédricos, 2 ângulos pentaédricos e 5 ângulos tetraédricos. Calcule o número de faces. Pessoal, com essa informação de 2 ângulos pentaédricos e 5 ângulos pentaédricos, já tenho como montar o quê? A aresta, né? Quantidade de arestas, porque eu tenho 2 ângulos, e esses 2 ângulos têm 5 vértices, então vai ficar assim, aresta é igual a 2 vezes 5, são 2 ângulos penta, mais 5 ângulos tetra, 4, tudo isso dividido por 2. Então, eu sei que o número de arestas vai ser 10, mais 5 vezes 4 vai dar 20, dividido por 2. Então, eu chego à conclusão que o número de arestas só pode ser quanto? 15. 15 arestas aí, tá certo?
E aí você se pergunta, professora, como que eu vou descobrir o número de faces se eu não sei nem a quantidade de vértices? Pessoal, se são ângulos, esses ângulos vão formar os vértices, né? Então, eu tenho aqui que a quantidade de vértices são 2 mais 5. Então, ele vai ter um total de 7 vértices. E agora sim, posso jogar na relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice, 7. Face, vamos descobrir. Aresta são 15 mais 2. Face é igual a 17 menos 7. Faces vai ser um total de 10 faces, tá certo? E aqui a gente finaliza a correção dos exercícios. Bem fácil, bem tranquilo da relação de Euler, tá certo? Para a aula de amanhã, última aula antes da prova integrada, eu vou passar uma lista para vocês e aí a gente vai fazendo as questões juntos, eu vou dando tempo e vocês vão fazendo questão. E sexta-feira eu também tenho que postar aula gravada. E nessa aula gravada eu vou colocar a correção da lista, que possivelmente não vai dar tempo de fazer tudo, tá certo? Obrigada, pessoal, e até mais.